Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje apresentaremos a história de Alexandre III, também conhecido como Alexandre o Grande, famoso rei e conquistador macedônio, que fundou um dos maiores impérios do mundo antigo. Veremos o momento histórico em que se deu seu nascimento, sua rápida ascensão ao poder, as batalhas de conquista e sua morte prematura. Também traremos neste vídeo duas moedas de prata raras, uma dracma e uma tetradracma, dos chamados tipos de Alexandre, cunhados no período do século IV a.C., em homenagem a esse grande e importante conquistador que marcou o mundo antigo. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Em 365 a.C., a Macedônia ainda era vista pelos gregos como uma terra bárbara, sem qualquer protagonismo na história. Enquanto isso, Atenas e Esparta atravessavam um período de decadência após séculos de primazia militar e econômica. Essas cidades já haviam vivido seus dias de glória, mas seu auge ficou para trás, estando agora enfraquecidas após anos de conflitos, principalmente a Guerra do Peloponeso, onde disputaram a supremacia da Grécia. Com esse cenário de fragilidade no sul, a Macedônia, situada a nordeste, até então coadjuvante, soube jogar suas cartas. Era a oportunidade perfeita para ascender e plantar as sementes de um novo império. O nome decisivo nessa transformação foi o de Filipe II da Macedônia, um rei com sede de expansão. Sucedendo seu pai Amintas III e determinado a crescer, seja por alianças estratégicas ou pela força bruta, ele organizou um exército cada vez mais forte e disciplinado, tornando inevitável a expansão de seu poder por toda a Hélade. Em 356 a.C., Filipe foi coroado rei da Macedônia e teve pouco depois um filho com sua esposa Olímpia. O nome do garoto? Alexandre, nascido no Palácio de Pela, capital da Macedônia, naquele mesmo ano. Enquanto isso, os territórios sob domínio macedônio cresciam e o poder de Filipe aumentava. Quando os inimigos perceberam o tamanho da ameaça, já era tarde demais. Nem a aliança entre Tebas e Atenas, nem os exércitos do Peloponeso foram capazes de conter o avanço macedônio. Em pouco tempo, praticamente toda a Grécia estava sob seu domínio, com exceção de Esparta. E foi aí, em Esparta, que ocorreu uma das respostas mais ousadas da história. Durante um cerco à cidade, Filipe II da Macedônia envia a seguinte mensagem aos espartanos: se não se renderem imediatamente, invadirei as vossas terras. Se os meus exércitos as invadirem, irão pilhar e queimar tudo que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei as vossas cidades. Alguns dias depois, o rei recebeu a resposta dos espartanos, abriu a carta e leu a única palavra nela escrita: se, transmitindo a mensagem de que eles não se deixariam intimidar por ameaças, que só ocorreria o desfecho citado por Filipe se eles fossem derrotados. Filipe ainda teria perguntado se Esparta o considerava aliado ou inimigo. Recebeu também como resposta: nenhum nem outro. Ao final, sem necessidade de guerrear diretamente com Esparta, Filipe acabou por criar a chamada Liga de Corinto, uma aliança que reunia a maioria das cidades-estado gregas, com ele como líder. Dessa forma, Esparta, através da Liga, acabou submetendo-se à liderança de Filipe, mas mantendo certa autonomia e o reconhecimento de seu poderio militar. Outro alvo importante para Filipe foram os persas. Durante as guerras médicas ou guerras greco-persas, os persas haviam causado grandes prejuízos aos gregos. Esses conflitos entre as cidades-estado gregas e o Império Persa ocorreram entre 499 e 449 a.C. Agora, porém, o cenário havia mudado. O Império Persa estava enfraquecido, enquanto o exército macedônio, imenso e bem treinado, estava em franca ascensão. Aproveitando-se disso, Filipe enviou 10.000 soldados gregos em uma expedição ao coração da Pérsia. Percebeu então que o império rival estava por um fio. A aliança militar criada em Corinto
possibilitou a Felipe iniciar seu plano de uma grande ofensiva com o objetivo de esmagar os persas. Tudo estava pronto, mas no momento em que ele tinha um exército invencível, Felipe cometeu um erro. Ignorou os inimigos fora do campo de batalha. Durante o casamento de uma de suas filhas, Filipe II foi assassinado, provavelmente vítima de uma conspiração organizada por sua ex-esposa Olímpia, que temia que o trono escapasse das mãos de seu filho Alexandre diante do nascimento de novos herdeiros. Por um breve momento, os persas puderam respirar aliviados, mas a calmaria durou pouco. Alexandre cresceu e mostrou que não era apenas herdeiro do trono, mas um comandante ainda mais brilhante e estrategista do que o próprio pai. Sua formação durante a juventude foi excepcional. Seu tutor foi ninguém menos que o grande filósofo Aristóteles. Com a Grécia finalmente pacificada e os conflitos internos resolvidos, inclusive os atritos familiares herdados de Filipe II, Alexandre retomou o plano de vingança contra os persas. Em 334 a.C., com apenas 21 anos de idade, Alexandre cruzou o Helesponto com aproximadamente 48 mil soldados de infantaria, 6 mil na cavalaria e uma frota de 120 navios com tripulação aproximada de 38 mil homens. Esses combatentes eram em sua maioria macedônios, mas também tinham milhares de gregos de diversas cidades-estado, mercenários e tropas conseguidas da Trácia, Peônia e Ilíria. Alexandre, então, invadiu a Pérsia, sem nunca mais voltar à Europa. Seguiu rumo à Palestina e, em 332 a.C., chegou ao Egito. Sem enfrentar resistência, foi recebido como libertador e ganhou o respeito do povo egípcio. Adotou seus costumes, fez sacrifícios aos deuses locais e, após visitar o oráculo de Amon, no oásis de Siuá, no deserto da Líbia, foi proclamado faraó. Mas o Egito era apenas uma parada estratégica. Alexandre deixou a região sob o controle de Cleómenes de Náucrates, um grego encarregado da administração e da coleta de impostos. Antes de partir, demarcou com farinha o local onde seria fundada uma nova cidade que levaria seu nome, Alexandria, um dos grandes polos civilizacionais do mundo antigo, conhecida, dentre outros pontos, por seu famoso farol, sua imensa biblioteca e sua sociedade multicultural sob forte influência helenística. A partir daí, a história ganhou contornos épicos. Alexandre marchou para conquistar todo o Império Persa. Nunca perdeu uma única batalha e foi o grego que chegou mais longe rumo ao leste. Seu sonho era alcançar o oceano, cruzando até mesmo a Índia. Porém, nesse ponto, seus generais começaram a se rebelar. Exaustos e muito distantes de casa, eles pressionaram por um retorno. Alexandre, que já havia percorrido mais de 5.000 quilômetros, cedeu. Segundo suas próprias palavras, não havia mais mundos a conquistar. Ao chegar à Babilônia, Alexandre adoeceu com febre intensa e morreu com 33 anos de idade no antigo palácio do rei Nabucodonosor II, na Babilônia. Muitas causas naturais foram sugeridas para a morte de Alexandre, incluindo malária e febre tifoide. Mas também existem especulações que o mesmo possa ter sido vítima de envenenamento. Sua sucessão tornou-se um problema. Sua mãe era vista como conspiradora, sua esposa era persa, seu meio-irmão tinha deficiência mental e seu filho ainda era um bebê. Após sua morte, iniciou-se então uma guerra civil entre os generais, numa disputa sangrenta pelo poder. Diz a lenda que, ao ser questionado sobre quem deveria sucedê-lo, Alexandre respondeu: "O mais forte". Essa frase foi o estopim de uma longa e brutal batalha. Sua esposa Roxane e seu filho Alexandre IV foram então assassinados. Entre os generais, um nome se destacou: o macedônio Ptolomeu, chamado de Ptolomeu I Sóter. Em vez de se envolver diretamente na guerra pela sucessão, ele se afastou das disputas e declarou-se rei do Egito, uma terra rica e estratégica.
Para consolidar seu poder, primeiro aliou-se a Cleómenes, mas depois mandou matá-lo. Num movimento brilhante, Ptolomeu I Sóter levou também o corpo de Alexandre para ser enterrado em Mênfis, no Egito, reforçando sua legitimidade como herdeiro. Logo depois, autoproclamou-se e fundou uma das dinastias mais duradouras da história, a dinastia Ptolomaica, que governou por quase 3 séculos, mais tempo do que qualquer dinastia individual do Antigo Egito. Assim, Alexandre o Grande não teve um sucessor direto. Ao final, seu império foi dividido entre seus generais. Além de Ptolomeu, também se destacaram Seleuco, Antígono e Cassandro, que fundaram seus próprios reinos e dinastias. Trazemos agora 2 peças de nossa coleção, 2 moedas de prata autênticas cunhadas no período helenístico de Alexandre o Grande. Primeiro, apresentamos uma dracma de Alexandre. A dracma era uma moeda de comércio importante que circulava amplamente no mundo helenístico, que se estendia da Grécia à Índia. Cunhada em prata, por volta do ano de 323 a.C., apresenta no anverso a cabeça de Hércules, usando sobre ela a pele do leão de Nemeia, e no reverso temos a imagem de Zeus, rei dos deuses, sentado e segurando uma águia e um cetro. Devido à sua importância histórica e beleza artística, é uma peça muito procurada por colecionadores de moedas antigas. Na sequência, temos aqui uma outra peça, bastante rara e em excelente estado de conservação. Trata-se de uma tetradracma de Alexandre. Equivalente a 4 dracmas, a tetradracma também traz, no anverso, a figura da cabeça de Hércules, com a pele do leão de Nemeia, cobrindo-a, bem como no reverso, este em estado de conservação bem superior, também vemos claramente a figura de Zeus sentado segurando uma águia e um cetro. Em grego, há ainda uma inscrição do texto com o nome de Alexandre. O presente tetradracma foi cunhado no Egito sob o governo de Ptolomeu I Sóter entre os anos de 323 e 305 a.C. Segundo alguns historiadores, o rosto de Hércules em algumas dessas peças teria sido alterado para o rosto do próprio conquistador Alexandre. Como indicação, também trazemos aqui os links para outros vídeos de nosso canal, um sobre o imperador Nero e outro sobre a verdadeira história dos piratas. Obrigado por assistir nosso vídeo e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.